Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Kátia Ferraz e hoje eu vou ensinar para vocês esses porta-vinhos aqui, um com essa trama, com uma alça diferenciada que eu produzi e apliquei a partir do couro, o outro com uma trama mais simples e uma alça bem delicada em crochê, uma outra alça aqui aplicada com uma trama russa, além dos porta-copos ou porta-taças. Então esta aula de hoje está bem especial. Se eu fosse você, eu não perderia. Boa aula! Para esta aula, nós vamos utilizar os seguintes materiais. Então, tesoura, eu tenho aqui minhas etiquetas, um marcador, esse furador, que eu vou precisar para fazer a minha alça, que eu compro assim ela por metro, então nós vamos furar para fazer a alça do porta-vinho. Minha agulha número 7, que eu vou trabalhar com ela, e as outras agulhas são adicionais para ajudar no arremate, além de 2 mosquetõezinhos, que eu vou fazer uma alça em crochê e utilizá-los. Também eu tenho uma alça pronta aqui, que eu vou utilizar em um deles. E um pedaço do couro, que eu compro por metro, assim. E aí vou fazer um modelinho aqui, que eu furei já, passando o fio para prender no nosso porta-vinho, tá bom? Além da nossa fita métrica. E as cores que eu escolhi para esta aula: o azul marinho, fio de malha, os fios da Dri, tá? Que eu mostrei no vídeo anterior para vocês, da minha parceira. Aqui o fio de lycra com brilho, na cor cinza. E o fio premium no verde Tiffany, muito lindo. Essas cores que eu escolhi para fazer hoje esta aula, tá bom? Uma boa aula para todos. Para começar, eu escolhi o azul marinho, que nós vamos fazer em uma das tramas, tá? Então, faz o seu anel e dentro dele nós vamos fazer 6 pontos baixos. Vamos fazer em ponto baixo centrado esta base. E ela fica firme. Iniciando então com 6 pontos baixos dentro do anel. Vamos fechar o anel. E vamos fechar a carreira. Vamos pegar aqui o nosso marcador e marcar nosso primeiro ponto, porque ele acaba ficando escondido quando fechamos a carreira. Então temos aqui, olha, a nossa primeira carreira. Deixa eu aproximar mais a câmera para você posicionar melhor, com o fio escuro, né? Não ficar tão difícil de ver. Agora nós vamos para a segunda carreira. E aí nós passamos para lá o nosso fio de trabalho laçadinha. E vamos localizar aqui o primeiro ponto baixo centrado que eu marquei com o meu marcador, tá? Pega a sua laçadinha solta, não vai esquecer. E traz o seu fio de trabalho, já conduzindo o fio solto, ok? Traz ele pra frente assim. Fecha o ponto. Já pode tirar do seu marcador. Se quiser, pode já colocar ele no primeiro ponto feito aqui. Mas na segunda carreira em diante já fica mais tranquilo de localizar o seu primeiro ponto. E nesta segunda carreira, nós faremos aumentos, então serão 2 pontos baixos centrados em cada ponto da base, tá? Então, se na primeira carreira nós fizemos
6, nessa segunda carreira são 12 pontos. Em cada ponto baixo centrado, nós faremos 2 pontos, ok? Eu escolhi o azul marinho e nesse daqui eu farei a trama simples. E nós vamos seguir fazendo depois com as outras cores, as outras tramas, tá? Então serão diferentes tramas, 3 diferentes tramas, uma para cada porta-vinho. Trabalhei já 1, 2, 3, 4 aumentos, né? São 6 no total, com 6 pontos baixos na base inicial. Não esquece de subir aqui a sua laçada sempre na altura da agulha. Eu sempre falo isso, porque assim, desta forma, o seu trabalho fica bem feito e ele não vai fechar. Aqui, a nossa laçada solta que eu fui passando, eu vou puxar ela, porque abriu um pouquinho, isso é normal de acontecer. Então, nós puxamos para fechar, tá? E aí, depois de fazer ó, vou puxar aqui para vocês verem. Aí já fecha, ó. E depois de fazer a segunda carreira, então a gente conduz e ela não vai mais abrir. É por conta dos aumentos que isso acontece, tá bom? Então, aqui nosso último ponto, sempre localiza o Vzinho do seu ponto baixo centrado, para fazer na localização certa. E lembrando que nós estamos trabalhando na segunda carreira, ponto baixo centrado com aumentos, tá? Todos os pontos da base com aumentos. Agora, vamos fechar e ir para terceira carreira. Aí, eu vou utilizar esta base igual para os 3 porta-vinhos, mesmo que vou usar outra trama na subida deles. Então, eu não vou repetir cada cor a mesma base, tá? Só desta vez aqui. E depois eu já venho com as outras bases de outras cores pronta, porém vai ser feita de forma igual a esta. Passei aqui. Vou localizar, olha, o meu primeiro ponto da carreira anterior e fazer o meu primeiro ponto baixo centrado da terceira carreira. Traz o seu fio de trabalho e agora que já tá fechadinho aqui, eu não vou precisar mais do fio solto, eu vou conduzir nesta carreira aqui, tá bom? Para esconder ele. Nesta terceira carreira, você vai fazer um ponto sozinho e o próximo com aumento. Então, nós vamos intercalar desta forma, um sozinho, um com aumento. Ficando, então, a primeira carreira com 6 pontos, a segunda com 12, a terceira com 18 pontos. Então, o próximo é sozinho, já que o anterior foi com aumento, o próximo com aumento. Vamos tirar o marcador ali do ponto de baixo e vamos pôr aqui no primeiro ponto desta carreira. Então, nesta terceira carreira, um sozinho e um com aumento. Um sozinho e um com aumento. Vou fazer mais um aqui. Um sozinho e o próximo com aumento, lembrando de pegar sempre da forma de ponto baixo centrado, certinho, erguer a laçada, aqui é o nosso aumento, já estou conduzindo o fio, você viu que não abriu mais, e eu vou seguir fazendo daqui, você faz daí. Quando terminar esta carreira eu volto para dar continuidade, tá bom? Então, um sozinho, um com aumento, um sozinho, um com aumento. Sempre vai acabar a carreira com aumento. Já volto. Chegamos aqui no final da carreira, então vou fazer o fechamento. E
nossa base deve ter 9 centímetros de diâmetro, tá bom? Não vou fechar aqui ainda, que eu vou medir com vocês que a minha base já está no tamanho desejado. Olha só, 9 centímetros. E aí você vai... esse fio aqui, ele tem 2 centímetros de largura, tá bom? Fio de malha sem elastano. Dependendo do fio que você utilizar, ele vai precisar de menos ou mais carreiras, tá? E também dependendo da agulha que você usar. Em média, com o fio de malha, que eles vão de 2 a 3, as 3 carreiras já são o suficiente. Se for um fio muito fino, então você vai precisar fazer até alcançar 9 centímetros. Usando a sequência de aumentos, eu tenho uma aula aqui de base redonda. Se você não consegue fazer, procura aqui a minha base redonda para você fazer os aumentos de acordo e alcançar os 9 centímetros. Porém, eu não recomendo muito fazer com o barbante, por exemplo, porque vai ficar um porta-vinhos bem mole, não vai ter a estrutura que o maxi fio dá, tá bom? Mas você pode fazer, por exemplo, com fio duplo, né? E aí vai deixar ele mais grossinho, mais estruturado. Aqui nós vamos fazer o fechamento dessa forma, trazendo para cá o nosso fio um pouquinho maior assim, ó, para dar um acabamento igual está os outros pontos. Então você vem aqui e traz a sua laçada, fazendo aqui o acabamento, olha, da sua base, deixando igual os pontos, tá bom? Depois nós vamos vir aqui num ponto anterior ao que nós puxamos, para trabalhar o primeiro ponto baixo da subida, tá? Então eu vou pegar a laçadinha de cima da minha correntinha e mais a laçadinha de trás, essa daqui, ó, que tá lá atrás. Deixa eu abrir para você ver melhor. Que ela vai dar sustentação para nossa subida, tá bom? Mais a nossa laçada solta e fecha. E vai subir o primeiro ponto baixo. Vamos localizar o próximo e fazer o nosso segundo ponto baixo. E 3. Aí vamos contar aqui juntos, né? Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 pontos nós terminamos. Lembra que eu falei? A primeira carreira 6, a segunda 12, a terceira 18. E é importante que o seu número de pontos esteja correto para você não ter uma subida muito fechada e nem larga, tá? Para subir reto. Então vamos continuar aqui, ó, pegando desta forma e fazendo o ponto baixo da nossa primeira carreira da subida. Não esquece de erguer a laçada, é importante, que agora para sua subida você precisa de um ponto uniforme e bem feito, para sua trama ficar bonita, tá bom? Apresentável, né? Eu vou fazer aqui então os pontos baixos na primeira carreira desta forma que eu mostrei para vocês, ó, já vai sendo a nossa subidinha, tá bom? Faz daí, eu faço daqui, eu volto quando chegar no final da carreira. Até já! Olha só, cheguei aqui no final da carreira, então trabalhei todos os pontos da base. Vamos fechar esta carreira desta forma, pegando aqui, trazendo a nossa laçada para o outro lado, puxa assim, e nós vamos trabalhar ponto baixo centrado aqui no primeiro ponto, embaixo da nossa laçada que puxamos lá para trás, tá bom? Então, sempre pega bem centralizado a sua agulha no seu ponto, para que você fique com o ponto feito de forma correta. Vou ajustar aqui com a minha laçadinha solta e puxar o fio para fazer o nosso primeiro ponto da segunda carreira.
Olha, veja como eu deixo ele largo. E fecha, tá? Então, nós vamos trabalhar ponto baixo centrado. Tá vendo, ó, como eu ergo ele? É importante usar esta técnica, tá? Para o resultado final sair correto. E aí você vai ter uma peça bem feita. Esse daqui é simples assim. O nosso ponto baixo centrado, que você já está habituado. Você que ainda não fez, não trabalhou este ponto, não esqueça que você precisa pegar o ponto bem no centro do outro ponto da carreira anterior. Não é aqui no lugar do ponto baixo normal. Ponto baixo centrado é no centro do ponto, no centro do Vzinho. Então, ele, quando você introduz a agulha, ele tá no meio. Se você for conferir atrás, ele também está no meio do Vzinho lá, tá bom? Então, segue fazendo por toda a extensão. Quando terminar essa carreira, eu volto com vocês. Olha só, terminei minha segunda carreira. E você vai ver como é rapidinho de fazer, que são só 18 pontos, né? Vamos fechar aqui a terceira carreira. E ajustar para fazer o próximo ponto, o primeiro ponto da terceira carreira, utilizando a mesma técnica e fazendo o mesmo ponto baixo centrado. Eu vou subir um pouco aqui com vocês para mostrar como fica o resultado que o ponto baixo centrado precisa que você utilize dessas técnicas, subindo alto, a laçada, introduzindo no local certo, para o seu ponto subir firme e reto, tá bom? Essa é a nossa terceira carreira, já dá para ver, olha, o resultado do trabalho, como tá ficando. Eu vou fazer até o final e volto com vocês para dar as coordenadas do restante da subida, tá bom? Olha só, já fiz a minha terceira carreira. Aí o que eu quero dizer para vocês é que esse trabalho vai subir desta forma, em ponto baixo centrado, que é simples, mas fica super elegante. E você vai trabalhar aí 20 centímetros de subida. Então, dependendo do fio que utilizar, cada um vai levar uma quantidade de carreiras, tá? Eu creio aqui que no meu, com esse fio de malha de 2 centímetros, ele vai aproximadamente subir de 13 a 15 carreiras até alcançar aí os meus 20 centímetros desejados, tá? E então, quando eu terminar os 20 centímetros, eu volto pra gente fazer o acabamento juntos e trabalhar a nossa alça, que eu vou fazer esta alça azul em crochê, utilizando o nosso mosquetão. Então, finalizando os 20 centímetros, eu volto, vamos fazer o acabamento e a alça, tá bom? Faz bem bonito daí, eu faço daqui e até já. Pessoal, já terminei a subida e ela ficou com 20 centímetros. E agora eu vou fazer o acabamento aqui com vocês. E o nosso acabamento é com pontos baixíssimos, tá bom? Então, é só você fechar desta forma, deixando um pouquinho maior a laçadinha para fazer o acabamento aqui em cima. Para ficar um acabamento invisível, tá bom? E aí vai ficar assim. Depois você vai vir aqui, passar a tua agulha e trazer o fio de trabalho pra gente fazer os pontos baixíssimos, que vai ser o nosso acabamento aqui da bordinha do nosso porta-vinhos, tá bom? Então, é só seguir fazendo pontos baixíssimos e eu vou fazer aqui. Quando terminar, eu volto para fazer o fechamento aqui com vocês e
vamos dar início à nossa alça, tá bom? Que é essa azul marinho aqui, eu farei a alça em crochê, faremos juntos. Cheguei no final, então, vamos cortar aqui uns 10 centímetros do nosso fio. Vou pegar a agulha menor de apoio, e aí você puxa assim, e vamos fazer o acabamento aqui do nosso ponto, do nosso último ponto. Desta forma, vem aqui por dentro, e desta forma, nós teremos o acabamento invisível. E lá dentro, vamos arrematar, tá bom? É bom sempre trazer o fio mais para baixo. E depois você pode passar ele para guardar assim, escondendo e não deixando aparecer nada. Não vou fazer nenhum nozinho de segurança aqui, porque esse fio sem elastano, ele não vai desmanchar, ele é bem firme, tá bom? Então tá pronto. É bem simples, como eu disse para vocês. Eu vou arrumar agora aqui os fios pra gente fazer a nossa alça, tá certo? Então vamos lá fazer nossa alça. No início do vídeo eu mostrei para vocês o meu mosquetãozinho, onde eu vou fazer a alça de crochê. Porém, o ideal é que ele seja mais largo assim, tá? Aqui a entradinha para a gente poder trabalhar o ponto diretamente nele. Então, iniciaria 2 pontos baixos aqui dentro. Como eu não tenho 2 desses aqui disponível, então vou improvisar, tá? Mas se você tiver um mais larguinho assim, pode usar, é melhor. E aí, como que eu vou improvisar? Eu vou dar um nozinho aqui que eu já passei o meu fio, 2 nozinhos, tá bom? Depois eu vou pegar o primeiro nó, onde eu fiz aqui embaixo, pra já fazer o meu primeiro ponto baixo, assim. E no outro nozinho, eu vou fazer mais um ponto baixo. Então, fiz uma adaptação aqui, tá bom? Se você tem um maior, você já faz os pontos diretamente aqui dentro. 2 pontos baixos e vai ficar desta forma. E aí, nós vamos fazer o seguinte agora. A partir dos 2 pontos, eu vou virar o meu trabalho assim. Ó, a agulha continua aqui e eu só vou virar assim o meu trabalho. Então, ele tá assim, eu faço isso, giro. Continuo com a minha laçadinha aqui. E vou pegar 2 laçadinhas aqui, ó. Essas primeiras são mais apertadinhas e são os meus nozinhos, tá bom? Então, essas 2 laçadinhas aqui, eu vou puxar e trazer o meu fio, passando por elas apenas. Depois que eu passei, eu vou fechar esses 2 pontinhos aqui, essas 2 laçadinhas. Feito isso, eu vou virar novamente. Agora que eu já tenho uma carreirinha subida, eu vou ter aqui bonitinho minhas 2 laçadinhas, olha só. Então, eu vou pegar elas e fechar as 2 apenas, assim. Trazer a minha laçada sempre alta, na altura do ponto que está na agulha já, tá certo? E fecha essas. Depois que eu fechei, deixa eu tirar daqui esses 2. Então, eu vou virar. Sempre que eu virar, eu vou ter 2 laçadinhas aqui, ó, deste lado. Pega as 2, sempre vai pegar as 2 laçadas e vai fechar as 2, erguer ela na altura da laçada que está na agulha e fechar.
É só isto, tá bom? Virou, pega as duas alçadas, fecha as duas, fica com duas. Fecha as duas, vira novamente. Vai repetir esse processo até alcançar o tamanho da alça desejada. Que aqui no caso, deixa eu medir aqui para passar para vocês. Nós vamos trabalhar 37 centímetros, tá bom? Vai fazer esse processo até alcançar 37 centímetros. Pode contar já com a nossa pecinha aqui, o nosso mosquetãozinho. Você já pode contar a partir daqui o tamanho, tá? Então, entre um e quando acabar o outro, medindo o total de 37 centímetros. Eu vou fazer daqui, quando eu alcançar o tamanho de... Deixa eu ver quanto tem meu mosquetão. Ele tem 3. Quando eu alcançar 34 centímetros de crochê feito em alça aqui, ó, de crochê, eu volto para fechar com vocês o outro lado do mosquetão, aplicar ali no nosso suporte, né, de vinho, e eu vou fazer com vocês um porta-copos, tá? Um porta-taça, nesse caso aqui pro vinho, para ficar bem elegante esse presente aí, porta-vinhos e porta-taças. Então, é só fazer desta forma até alcançar o tamanho desejado, e o resultado é assim. Olha que graça que fica essa alça. Ela fica bem firme, bem bonita. Eu já ensinei ela aqui no canal, na bolsa do Ponto Rattan, a bolsa cinza, feita com fio premium. É super rápida e fácil. Eu vou fazer daqui e já volto com vocês. Olha só, já está pronta o tamanho que eu falei para vocês. 34 centímetros trabalhados aqui, tá? Porque aí nós vamos contar com o nosso mosquetão também e vai alcançar os 37 centímetros que eu quero. Então, agora eu vou cortar aqui um pedaço de uns 12, 13 centímetros para eu emendar no meu mosquetão, tá bom? Vou passar ele aqui por dentro. E aí, vou finalizar aqui para fazer o nó. O nozinho, tá bom? Já dei um e esse vai ser o segundo nó, tá? Tá bem firme. Então, eu vou passar por dentro da minha alça aqui o fio que sobrou como segurança, tá? Se você fizer igual o meu, não corta não. Você passa o seu fio e traz ele até onde alcançar, para não ter problema de desmanchar, tá? Escapuliu aqui. Vamos ver se agora dá certo. Isso. Tá vendo, ó? Você vai conduzir ele só para dar firmeza no seu trabalho aqui e não escapar. Escondidinho. E deixa eu tirar daqui para você ver a nossa alça
pronta. Olha. Eu não vou aplicar ainda, que eu vou fazer aqui a base do nosso porta-copos, porta-taça, exatamente igual o início do vídeo, que são as 3 carreiras em ponto baixo centrado, igual a base aqui do nosso porta-vinho, né? Então, a primeira lá com o anel mágico e 6 pontos baixos, depois 12, depois 18. Vou fazer a base igual. Se você não lembra, volta lá no início do vídeo e faz. E venho fazer com vocês a bordinha bem linda, como você viu lá no início desse vídeo, eu mostrando os nossos porta-taças, tá bom? Faz daí, eu faço daqui, eu já volto com vocês. Olha só. Já fiz aqui a minha base, igual eu ensino no início, exatamente igual a base do porta-vinhos, tá bom? 3 carreiras em ponto baixo centrado. E agora nós vamos fazer uma bordinha para finalizar o nosso porta-copos. Então, você vai vir aqui fazer o fechamento da terceira carreira desta forma, com o fio um pouquinho maior para passar com aquele fechamento invisível que você já conhece, vindo daqui, fechando assim. Então, fazendo isso, você vai ter um acabamento invisível, tá vendo? Eu vou pegar agora e começar a trabalhar a partir deste anterior, tá? Para não desmanchar aqui. E aí, você vai pegar a laçadinha de trás, apenas uma mesmo. Desta vez, não vamos pegar 2, porque é só o acabamento. Pegou a laçadinha de cima da correntinha, ó. Pega a laçada solta, não esquece ela, para não desmanchar o seu trabalho. E vai trazer o seu fio e fazer um ponto aqui, um pontinho apenas. Uma correntinha. E no próximo também, pegando a laçadinha, você vai fazer um ponto baixíssimo assim, ó. Uma correntinha. E no próximo, sempre pegando só a laçadinha de cima e um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Então, o que nós vamos fazer aqui? Em todos os pontos da base, nós teremos um ponto baixíssimo. E entre eles, entre cada um, nós teremos um intervalo de correntinha. Ó, fiz meu baixíssimo, minha correntinha. Baixíssimo, correntinha. Só isso. Laçadinha de trás, baixíssimo, correntinha. Vai seguir fazendo baixíssimo e correntinha por toda a extensão. E olha o efeito da borda, que gracinha. Vou fazer aqui. Quando chegar aqui, eu venho fazer o acabamento com vocês, tá? Então, é só fazer baixíssimo e correntinha. E esse aqui vai ser o nosso porta-taças. Depois, no final, eu vou mostrar o resultado. Já coloco uma taça para vocês. O vinho no nosso suporte. Vamos terminar esse daqui para iniciar o outro porta-vinhos com a outra trama na outra cor, tá bom? Até já! Olha, cheguei no final, então eu fiz meu último baixíssimo, minha última correntinha. Agora eu vou pegar, vou cortar o meu fio aqui, corta aqui uns 15 centímetros, tá bom? Para segurança apenas, então, todos eles eu fiz igual. Um ponto baixíssimo e uma correntinha de intervalo. Esse aqui é o primeiro, esse é o último. Já fiz meu baixíssimo, minha correntinha de intervalo. Já cortei, puxa assim. Aí vem com a agulha menor, aqui na sua primeira correntinha, ó. No seu primeiro ponto aqui, ó. Traz aqui o seu fio assim. E aqui, assim. Olha. Tá finalizado o nosso porta-copos ou porta-taças, tá bom? Depois vem aqui atrás. Vou trazer ele aqui por dentro.
e vou conduzir por alguns pontos o meu fio. Como ele fica bem firme, eu não vou nem dar um nozinho de segurança. Vou apenas conduzir aqui por uns 3 ou 4 pontos. Se você ficar com receio, então você pode dar um nó de segurança. Vou trazer ele assim e vou cortar rente. E tá pronto o nosso... Deixa eu ajeitar, porque eu puxei o fio e eu apertei, então ele saiu um pouquinho. Olha, tá pronto o nosso porta-copos ou porta-taças, tá? Depois com a taça você vai ver que graça que fica. Esse acabamento dá um super charmezinho nele. Vou pegar o outro fio, vou fazer a minha base, já vou vir com uma cor aqui, que pode ser o cinza agora. E já vou vir com a minha base de 3 carreiras prontas, igual o azul, tá? Pra gente iniciar a subida com a trama da segunda peça. Olha só, já voltei com minha base pronta, 6, 12, 18, exatamente como a primeira. E vou fechar da mesma forma também. E nessa trama, nós vamos também fazer a primeira carreira apenas. A primeira carreira com pontos baixos. Então, desse jeito, não esquece de fazer, pegando as laçadinhas aí. Não esquece de... Esse aqui é mais clarinho, dá pra ver melhor, né, ó. Eu pego a laçadinha de cima, a de trás, ergue bem a laçada. Não esquece de fazer as técnicas para que seu trabalho suba reto e perfeito, tá bom? Então, eu vou fazer daqui a primeira carreira com pontos baixos apenas. E volto com vocês na segunda carreira para trabalharmos a trama desta peça aqui, a cor cinza. Eu já estou amando. Vai ficar muito chique. Olha que lindo, vai ficar muito chique esse porta-vinhos prata. Amei esse fio, não esquece, lá no site Fios da Dri você vai encontrar esse fio, essa lycra com brilho maravilhosa. Eu vou deixar o link para vocês na descrição, como eu já disse, tá bom? Tô apaixonada pela cor. Vou fazer aqui a primeira carreira e já volto com vocês. Vamos lá, então, já trabalhei aqui minha primeira carreira em pontos baixos, tá bom? Agora nós vamos subir a nossa trama, que ela é linda, como você viu lá no início do vídeo. E é surpreendentemente fácil de fazer. São apenas pontos baixos centrados. Então, fez a sua carreira de pontos baixos, a primeira. A próxima, vamos fazer aqui nosso fechamento. Vamos pegar aqui o nosso primeiro ponto baixo centrado, aqui mesmo, onde nós passamos a laçada. Passa o fio por dentro da agulha para não desmanchar e traz a laçada de trabalho. Não esquece de erguer alta, mesmo o primeiro ponto, tá? Usa da técnica para que a subida seja perfeita, tá bom? Olha só como vale a pena usar a técnica. Aí você fecha esse primeiro ponto aqui. E vamos fazer aqui também, no nosso ponto baixo centrado, mais um ponto baixo centrado junto. Então, é como se fosse um aumento. 2 pontos trabalhados juntos, ok? Não esquece de erguer a laçada alta. É assim mesmo, ó, bem alta, na altura da agulha. E fecha. Então, aqui nós vamos ter 2 pontos baixos centrados, trabalhados dentro do mesmo ponto da base. O próximo ponto, nós vamos ignorar ele, tá? Pula. E vamos trabalhar no terceiro. Então, fiz no primeiro 2 pontos baixos centrados juntos. Ignora o próximo.
e trabalha no próximo. Erguendo a laçada, sempre, tá bom? É regra. E aqui mesmo nós vamos fazer mais um, assim como lá no primeiro. Ergue a laçada alta e fecha. Então, nós vamos ter 2 pontos baixos centrados juntos, um que eu pulei. No próximo, eu trabalhei 2 pontos baixos centrados juntos. É isso, é basicamente isso. Nós vamos começar a perceber, a partir da terceira e a quarta carreira, a trama desenhadinha já, uma graça como ela fica. Então, pula e vamos trabalhar o próximo. Ponto baixo centrado, mais um. Sempre 2 juntos. Pula. E no próximo, 2 juntos. É como se fossem um aumento e um pulo. Então, um aumento e um pulo. O aumento são 2 pontos baixos centrados, trabalhado dentro do mesmo ponto. Pula o próximo. Pula e vai para o próximo. Essa trama é incrivelmente fácil. Pula e vai para o próximo. E muito linda, né? Já fiz bolsa com essa trama. Ensinei aqui no canal para vocês. Olha. É importante que a contagem dos pontos esteja correta na base. Então, nós acabamos com 18. Essa trama precisa ser número par, tá bom? Então, se você for utilizar para fazer um outro trabalho aí, precisa ser número par, porque agora sobrou o nosso pulo. Vamos fechar aqui e ir para a próxima carreira. Aí vou te mostrar a posição certa de dar continuidade na trama, tá bom? Passou da mesma forma lá o seu fiozinho para trás. E agora eu poderia trabalhar aqui ou aqui, tanto faz. Vou escolher trabalhar anterior. Porque eu tenho que fazer o ponto baixo centrado, onde seria o meu segundo ponto baixo, que é o do aumento da base anterior. Então, ó, eu tenho aqui 2 juntos, esse é o segundo. Um pulo, 2 juntos, esse é o segundo. Nesta carreira e nas próximas, eu vou trabalhar sempre o meu aumento dentro do segundo ponto. Então, esse é o primeiro e o segundo. Tá vendo que o segundo, ele remete maior? É a mesma coisa, só que ele remete maior. Porque ele não tem a continuidade do próximo, ele tem um pulo, aí ele já vai pra cá. Tá? Então, aqui, introduz a sua agulha na localização certa. Pega lá nesse daqui, o primeiro ponto, sua laçadinha solta, não esquece. E vai fazer um ponto baixo centrado. Alto, não esquece, tá bom? De erguer a sua laçada alta. Feito o primeiro, já vai fazer o segundo aí mesmo, que seria como se fosse o nosso aumento. Desculpa, gente, bati aqui na câmera. Então, ó, faz os dois. Se você não quer, tem medo de se perder, acredito que não, por ser maxi fio, sempre põe o marcador aí no primeiro ponto, tá bom? Vamos pular este aqui, que é o primeiro ponto lá da base anterior, quando tá os dois juntos. Esse que vai ser o nosso pulo. E vamos trabalhar no próximo. Alto, não esquece de erguer a laçada. Já dá pra ver levemente a trama, né? Que vai ficar assim, ó, caidinho pra lá. Pula o primeiro e vai no segundo e faz 2. Pula o primeiro, vai no segundo e faz 2. Pula o primeiro, vai no segundo e faz 2. Então, esta é a trama. Quando você acabar esta carreira, a próxima é idêntica a essa daqui, tá bom? Eu vou fazer com você
até o final, essa daqui para mostrar o desenho. Depois eu vou trabalhar mais uma ou duas carreiras, venho mostrar a trama e dar as coordenadas de finalizar esta peça. Tá bom? Para que o vídeo não fique tão grande, né? Geralmente já fica, e eu vou trabalhar aqui 3 peças com tramas diferentes, então já vai ficando um vídeo mais extenso. Por isso que eu vou dando esse espaço para vocês fazerem daí e eu daqui. Olha como já dá para notar a trama, poderia ser um mini cestinho, né? Uma gracinha. Vamos fechar aqui. E aí, eu vou fazer... Desculpa, eu bati novamente aqui, até desligou a câmera. Então, vamos fechar e dar continuidade daquela forma, pegando o anterior. Eu vou fazer aqui mais 2 carreiras e volto só pra gente ver como tá ficando a trama. Eu vou fazer, aqui tem 1, 2, 3, né? Vou fazer a 4ª e a 5ª carreira e volto com vocês pra mostrar e dar as coordenadas, tá bom? Até já! Pessoal, fiz 4 carreiras da trama, mais a da base, então 5 carreiras para mostrar para vocês aqui a trama. Que linda que ela fica, né? O efeito dela. Imagina quando ele tiver crescido já os 20 centímetros. Então, vou continuar fazendo aqui da mesma forma, tá? Não tem mudança. É carreira sobre carreira da mesma forma que eu ensinei. Trabalhando sempre no segundo ponto, 2 pontos, pulando o próximo. E quando chegar nos 20 centímetros, eu venho fazer o acabamento com vocês. Mostrar o meu porta-copos ou porta-taças igual eu fiz o marinho. Quando terminar esse, você também já pode fazer aquele, tá bom? Com a base igual e a bordinha do jeito que eu ensinei o azul. Vou fazer todos os porta-copos idênticos. Então, 20 centímetros, venho finalizar com vocês e dar início ao nosso verde Tiffany, que a trama também é incrível, um ponto russo. Fica comigo, não perca, tá bom? Até já! Olha aí, pessoal, que lindo que ficou. Já cheguei aqui no tamanho desejado, os 20 centímetros, tá bom? E agora nós vamos fazer o acabamento da mesma forma que nós fizemos no outro, no azul. Fechando aqui a nossa borda com o ponto baixíssimo. Não esquece de fazer o acabamento invisível, exatamente como a gente fez o azul, tá bom? Aí você vai vir aqui, trazer seu fio de trabalho e fazer ponto baixíssimo sobre cada ponto da base. Vai dando acabamento. Eu vou fazer daqui, você faz daí, eu já venho para fechar com vocês, tá bom? Olha aí, já terminei, então, o acabamento com um ponto baixíssimo. Vou cortar aqui uns 10 centímetros do meu fio, puxar desta forma. Com minha agulha menor, vou fazer o acabamento invisível aqui, fechando. E já terminando aqui o nosso cinza, que ficou gracioso, olha só. Eu vou fazer o porta-copos dele aqui e vou voltar com o meu verde Tiffany para iniciarmos o outro. Eu já vou voltar com a base pronta, tá bom? E aí nós vamos fazer a subida da trama do verde. Até já! Pessoal, tava quase me esquecendo de fazer com vocês aqui a alça que eu marquei com o nosso furador. Então, eu só passei o fiozinho, olha, eu cortei ele a meio fio, passei de um lado pro outro e agora eu vou passar do outro lado, fazendo um X, tá bom? Então, com uma agulha bem fininha,
Se você for utilizar o mesmo tipo de material, você consegue fazer desta forma, tá? Depois de passar assim, então você aplica aqui na altura que você desejar. Eu sempre aplico na última carreira, antes da borda, tá vendo? É só trazer os fiozinhos aqui pra dentro, ó. Ainda vou amarrar, amarra bem, esconde os seus fios, arremata direitinho, tá bom? E repete do outro lado. Aí depois eu mostro finalizado pra vocês, aqui já dá pra ter uma noção, né? Olha só que graça. Já vou iniciar a subida do verde com a base que eu já estou com ela aqui pronta. Gente, olha só, já tô com o meu verde Tiffany aqui, o fio premium maravilhoso, tão macio, uma delícia de trabalhar. E ele fica incrivelmente firme, olha isso. Já fiz aqui a base e vim aqui para falar para vocês fazerem daí uma carreira de pontos baixos na primeira carreira, tá bom? Para iniciarmos aqui a nossa última trama. Então eu vou fazer aqui uma carreira de pontos baixos a partir da minha base, que é exatamente igual às outras, tá bom? E volto para, a partir da segunda carreira, fazer a trama com vocês. O nosso ponto russo, tá bom? Até já! Voltei com a minha base e primeira carreira prontos. Então, nós temos a base igual às outras, a primeira carreira em ponto baixo igual às outras. Vamos começar nossa trama. Já passei aqui minha laçadinha para trás e venho aqui no primeiro ponto baixo centrado, introduzo a minha agulha, pego o fio solto, a minha laçadinha solta, e vou fechar fazendo o meu primeiro ponto baixo centrado desta trama. Viu como eu ergui ele, né? Não pode esquecer das técnicas. E aí nós vamos trabalhar aqui 2 pontos baixos centrados, o primeiro já ok, o segundo no próximo. Então, nós temos 2 pontos baixos centrados. E nesta trama, é importante que sejam múltiplos de 3. Como nós temos 18 pontos aqui na base, então vai dar ok, tá bom? 1 ponto, 2. E o terceiro ponto, antes da gente fazer, eu vou voltar no primeiro, aqui, ó. Onde eu introduzi para fazer o ponto baixo centrado. E vou trazer a minha laçada, esticar ela e pegar o terceiro ponto. Puxo a minha laçada de trabalho, passo pela minha laçada grande que eu acabei de fazer, ergo para fazer o meu ponto baixo centrado, o terceiro. A diferença é que ele teve uma laçadinha longa, pegando lá no primeiro ponto, que dá essa trama, que nós vamos perceber a partir da segunda ou terceira carreira a beleza desse ponto, tá bom? Então, vou fazer aqui com vocês algumas carreiras, ensinando as coordenadas para ir até os 20 centímetros. Se você me acompanha e viu um vídeo anterior, eu fiz uma bolsa com essa trama, a bolsa da Barbie, cor de rosa, muito linda. Então, vamos continuar aqui. Já fizemos a primeira trama. E vamos para a próxima, que é exatamente igual. Então, vamos trabalhar 2 pontos baixos centrados. 1, 2. E o terceiro, antes de fazer, eu venho no primeiro. Olha lá, fiz 1 e 2. E venho no primeiro, puxar a minha laçada grande para fazer o terceiro. Então, eu só vou passar o fio por ele, assim. Depois eu vou erguer ele para fazer o terceiro ponto baixo centrado da trama. Então, eu tenho mais uma trama. E olha como vai ficando bonito no ponto, o ponto com o nosso fio premium. Tá, vamos pro próximo, que é igual. 1 sozinho, 2. E o terceiro vai ter um apoio da laçada grande, então eu venho aqui no primeiro, puxo a minha laçada grande e faço o meu terceiro ponto baixo centrado, passando pela laçada grande, erguendo o meu fio assim e fechando aqui o terceiro ponto. Dá uma ajustada aí para o seu fio ficar bonitinho.
E seguimos fazendo um ponto baixo centrado, 2 pontos baixos centrado. E o terceiro, volta lá no primeiro, para puxar a laçada, estica ela até o local do terceiro ponto da trama. Puxou aqui, fechou a laçadona, ergue para fazer o terceiro. Olha só. Então, de cada 3 pontos, nós vamos ficando com esse desenho aqui. Depois, na próxima carreira, ele vai intercalar o lado de fazer. Intercalar os pontos, na verdade, tá bom? Vou fazer com vocês esta carreira e iniciar a próxima. Para explicar certinho no detalhe. 1, 2, e o 3 volta no primeiro. Traz a laçada, estica até o terceiro ponto e fecha ele aqui, segura, ergue para fazer o terceiro ponto baixo centrado. Então, são 3 e 1 ele fica dentro da laçadora. E aí, quando chega aqui no final, então, última trama tem 3 pontos certinho dos 18 totais que nós temos na base. 1, 2, e o terceiro pega no primeiro. Faço ele aqui por último. Vou fechar a minha carreira normal, tá bom? Agora, vou deixar minha laçadinha um pouquinho maior, até que ela alcance este ponto aqui, porque nós vamos intercalar a trama. Então, ao invés de fazer em cima dela, nós faremos no meio, entre uma e outra, tá? Uma carreira vai ser assim e a outra como eu vou fazer agora. Então, vem aqui no primeiro ponto, que é o último da trama anterior. Esse aqui, ó, o último da anterior vai ser o nosso primeiro dessa. Passa sua laçadinha solta, traz o seu fio de trabalho, fazendo o seu primeiro ponto baixo centrado aqui, o segundo e o terceiro você vai voltar no primeiro, laçar e vir aqui no terceiro, ó. O terceiro, ele tá escondidinho aqui no meio da trama, é antes do último aqui. Esse é o terceiro ponto desse novo que nós estamos fazendo, desta nova carreira. Então, a trama é feita da mesma forma. O que vai mudar é que vai intercalar em cada carreira, tá bom? E aí vai ficar assim, ó, no meio das outras duas. Então, o primeiro sempre vai ser o último do de baixo. 1, 2, e o terceiro volta no primeiro. Estica a laçada, vai no terceiro. E assim vai ficar a nossa trama, intercalado com a anterior. Quando você fechar aqui, mesma coisa, você vai voltar no último do anterior e vai fazer desse jeito que eu fiz aqui. E aí vai ficando um intercalado com o outro, o desenho da nossa trama, tá bom? Eu vou seguir fazendo aqui, você faz daí, e eu vou voltar aproximadamente quando tiver com uns 18 centímetros, porque eu vou aplicar aquela outra alça, que ela precisa ser aplicada diretamente na peça, então ela vai ser aplicada mais baixo um pouco, e não depois, né? Vai ser durante o crochê. Então, mais ou menos 18 centímetros eu volto para mostrar para vocês a aplicação da minha alça. Eu fiz aí 3 alças diferentes para vocês terem como opção e 3 tramas diferentes também. Então, faz bem bonito, utiliza das técnicas. Se você tiver dúvida, volta um pouco o vídeo para ver novamente, tá bom? Eu volto daqui a pouquinho com vocês quando tiver já crescida a peça. Até já!
Voltei, o trabalho já tá bem grande. Então, eu falei que quando tivesse com 18 centímetros, eu voltaria aqui para mostrar aplicando a minha alça. Essa aqui já é pronta com essa argolinha que é só aplicar aqui na peça, tá bom? Então, aqui no meu ponto, o primeiro e o segundo que são juntos, eu vou trazer desta forma, com avesso. Introduzir antes a minha agulha aqui, antes de fazer o meu ponto, tá bom? Meu ponto baixo centrado. E no segundo também, tá? Antes de fazer o segundo ponto, olha, eu passei pela minha argolinha. E aí eu sigo fazendo normalmente e quando chegar do outro lado, vou repetir, tá bom? Vou fazer até lá e volto para mostrar para vocês. Olha como que ela vai ficar. Já tá inserida nos pontos e bem firme, tá bom? Então, olha só, tinha colocado desse lado. Fiz mais a metade dos pontos e cheguei do outro lado. Então, da mesma forma, você vai deixar assim do avesso. Vendo aqui o lado certo, para não aplicar a alça torta, tá bom? E traz e faz o seu ponto passando por dentro da argola. 1 e 2. Eu não mostrei lá na outra, vou mostrar agora. Daí o terceiro ponto é só você pôr ela pra cima assim e fazer normalmente o terceiro ponto, que é a laçadona. E aí aplicamos automaticamente a nossa alça. Eu vou seguir aqui, vou fazer mais uma carreira para alcançar os 20 centímetros e volto com vocês para finalizar após aplicar minhas etiquetas e mostrar o resultado final de todas as peças, tá bom? Olha, voltei rapidinho para mostrar para vocês que eu já fiz a última carreira e essa daqui também. Você vai fazer uma carreirinha de acabamento com os pontos baixíssimos, assim como fizemos nas outras, tá bom? Eu já volto aqui com vocês. Olha, lembra que a alça do azul nós fizemos juntos? Então, depois é só você aplicar na altura que você desejar aí, tá bom? Eu vou colocar aqui. Já coloquei do outro lado. Tá? Assim, ó. Já coloquei do outro lado. E já venho finalizar, que estão todos prontos, tá? Fiz aqui, ó, também o porta-copos Tiffany, o marinho e o cinza, tá bom? No detalhe, nossos porta-taças ou porta-copos, tá bom? Ali a nossa alça aplicada no verde Tiffany, a nossa alça em crochê no marinho e aqui essa nossa alça de couro no prata. Olha esse brilho, que lindo! E esse foi o resultado da nossa aula de hoje. Se você gostou, curte, compartilha, comenta. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Vai lá no meu Instagram, eu vou deixar para vocês o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigada por você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.